Olá, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, ao culto dessa manhã, onde eu tenho plena certeza que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Nós estamos refletindo no livro de Atos dos Apóstolos e temos falado, especialmente desde o domingo passado, sobre as orações presentes nesse livro, as lições preciosas que essas orações trazem para nós. Na semana passada, aprendemos que a oração é um meio pelo qual nós tomamos decisões. Então, use as orações todas as vezes que você tiver que tomar uma decisão importante na sua vida. Não faça qualquer decisão sem oração. Hoje quero refletir com você sobre a oração como um instrumento poderoso na obra missionária. Sim, a oração é um instrumento poderoso em missões. Inclusive, nós temos as nossas duas agências missionárias da nossa Convenção Batista Brasileira, que são a Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. Nelas, você pode escrever seu nome e ser ali o intercessor por missões. A cada dia, eles compartilharão com você pedidos de oração, onde você pode, sim, usar a oração para a obra missionária. Seja você também um intercessor de missões. Faça seu cadastro nas agências missionárias espalhadas. Eu faço parte de 3, Missões Nacionais, Missões Mundiais e Portas Abertas, e sempre tenho ali os pedidos de oração dessas agências missionárias. Meu objetivo nesta manhã, através da palavra de Deus, é fazer com que você seja despertado a orar por missões e também você se cadastrar nessas agências missionárias também, da qual eu faço parte. Incentivo você. O texto dessa manhã que eu quero ler com você é Atos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 13. Inclusive, uma das coisas que eu sempre menciono é que se esse livro fosse escrito, fosse tido como livro Atos do Espírito Santo, também seria um livro ali, com certeza, um nome muito importante para isso. Então, eu vou ler para você esse texto. Atos capítulo 13, estava em Atos capítulo 9. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam orando e adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separam-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinha também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu de nome Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? Eu gostaria que você me acompanhasse em oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor sempre pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que mais uma vez, ó Deus, ela possa trazer para nós lições preciosas, e especialmente sobre a oração mais uma vez. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E, de fato, a oração é algo muito importante na obra missionária. Sim, missões também é sustentada
por missões. Nós sempre dizemos que missões nós fazemos de 3 formas. Fazemos orando, fazemos contribuindo financeiramente e fazemos também sendo missionário. Essas 3 formas nós fazemos missões. Mês que vem nós vamos começar o mês de missões mundiais e incentivo você, depois dessa mensagem, a ser de novo um intercessor por missões, você orar por missões, você contribuir por missões. Nós teremos durante todo esse mês de março levantando ofertas e temos um alvo que no próxima semana a Vanusa, que é líder de missões da nossa igreja, estará compartilhando com a igreja, que é o nosso desafio. Desafio de manter missões mesmo em tempos difíceis. Amém? Então vamos lá. Por que a oração é tão importante quando nós falamos sobre missões? Primeiro, a oração é importante para convocar missionários. Sim, por meio da oração nós oramos pedindo que Deus desperte novas pessoas para o chamado missionário. Eu sou pastor e tenho certeza que você conhece outros pastores, mas há uma preocupação que eu quero compartilhar com você. Eu tenho uma preocupação no meu coração. Sou professor do seminário. Já tanto eu tive a oportunidade de lecionar aqui, já em Rondônia, como principalmente no Mato Grosso. Mas algo que eu tenho percebido em todos os seminários que eu vou, há muitos vocacionados com 30 anos para cima. A geração com pessoas de vocacionados de 18 anos até 30 anos é difícil de encontrar. Qual que é a minha preocupação? Daqui a 50 anos, por mais que eu esteja vivo, eu não estarei com o vigor que eu tenho hoje, com a disposição que eu tenho hoje. Se Deus quiser, daqui a 50 anos, eu quero curtir a vida com a minha esposa, com os meus filhos e netos. Eu quero ir viajar, eu quero fazer como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, ensaiei a carreira, guardei a fé e estou viajando, conhecendo o Brasil. Por quê? Porque eu não vou estar com o mesmo vigor. Mas a minha preocupação mas será que nós teremos pastores, missionários para este tempo, daqui a 50 anos? Se olharmos para os seminários do nosso país, a resposta é não. O que nós podemos fazer hoje para mudar essa realidade? Orando, pedindo que Deus levante jovens, adolescentes, que chamem novas pessoas com o coração disposto para fazer a obra de Deus e ir para a seara. A seara é grande, Jesus Cristo disse em Mateus 9:38. A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E o que nós devemos fazer? Orar para que Deus levante missionários. A pergunta que eu faço para você: você tem orado para que Deus levante pastores? Você tem orado para que Deus levante novos missionários? Você tem incentivado o seu filho sobre missões? Infelizmente, irmãos, os pais de hoje sonham com os filhos médicos, jogadores de futebol, até youtubers. Mas será que você tem preparado o seu filho para a obra missionária? Para ser um pastor? Para ser um homem de Deus? Conheci uma pessoa que disse que quando soube que seu filho tinha sido chamado para o ministério pastoral, ele lutou de todas as formas para que o filho não exercesse o ministério. Por mais que ele pudesse dizer que estava ali protegendo o seu filho, mas ele não entendia o que era a obra pastoral, o que é ser pastor. Ser pastor é vocação. Deus chama a pessoa para fazer a obra dele, não importa onde seja. E o que nós precisamos é de pessoas que orem por missões, de pais que abram mão dos seus filhos e permitam que os seus filhos cumpram o propósito de Deus na vida deles, de pessoas que aceitem ser, sim, pastores, missionárias, que digam sim ao chamado do Senhor, que não fujam, mas que aceitem o desafio de ser missionário aonde ele está. Para que isso aconteça, é necessário orar. Por isso, eu quero pedir que você, durante esse mês de março inteiro, começando a partir de amanhã, 1º de março, que você ore, pedindo que Deus levante novos obreiros, novos missionários, porque este é o tempo da grande colheita, irmãos.
Estamos vivendo um tempo de muita oportunidade de pregar o Evangelho agora, que pode ser que daqui a alguns anos possamos a ser proibidos de pregar o Evangelho. Então, ore para que Deus levante pessoas, ore para que Deus levante jovens, adolescentes, que tenham vocação missionária, que você como pai sonhe isso para o seu filho, ser um servo de Deus, um pastor, um missionário, que cumpra o propósito de Deus na vida dele. A oração é importante, irmãos, que em primeiro lugar, ela sim é utilizada e orientada por Jesus para que a gente ore, para que haja novos missionários, novas pessoas sendo despertadas para missões. Segunda razão que esse texto nos ensina está no versículo 4. O versículo 4 ele vai dizer o seguinte: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. O que esse texto, versículo nos mostra é que a oração é importante para nos direcionar, mostrar aonde devemos ir, mostrar os trabalhos que devem ser realizados. E enquanto nós oramos e perguntamos, Senhor, o que é que devemos fazer? Qual é a tua vontade para nós? O Senhor começa a mostrar qual é a vontade dele. Nós recentemente fizemos isso na nossa igreja, levantamos uma pesquisa. E a minha oração é, Senhor, o que é que o Senhor quer que a gente faça nesse tempo? O que é que o Senhor quer que a gente continue fazendo durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, enquanto o Senhor ainda não vier? O que é que o Senhor tem a fazer por nós? Qualquer coisa que a gente deve fazer sempre deve ser por meio da oração. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos orienta. O ir é uma ordem. O como fazer é a ação do Espírito Santo por meio da oração. Algo que você não precisa orar é, Senhor, será que eu tenho que evangelizar? Não, isso você não precisa orar, porque já foi dada a ordem em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O que você precisa orar é, Senhor, como eu posso evangelizar o Senhor? Senhor, como eu posso falar de Ti no meu trabalho? Senhor, como eu posso falar de Ti na minha faculdade, com os meus alunos, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus colaboradores, com a minha equipe de trabalho? Como que eu posso falar de Jesus? Senhor, me dá estratégia. E o Espírito Santo de Deus vai direcionar você em como fazer. Da mesma coisa a obra missionária. Senhor, em como podemos fazer essa obra missionária? O Espírito Santo vai fazer isso. E é muito importante que você entenda o quanto que a oração é essencial. O apóstolo Paulo, em Colossenses, capítulo 4, versículo 3, ele vai dizer o seguinte, Colossenses, capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. O apóstolo Paulo está falando o seguinte, irmãos, orem por nós, para que este tempo que eu estou na prisão, eu possa ser direcionado pelo Senhor. E eu possa realizar, mesmo estando preso, que o Senhor me dê uma estratégia, como que eu posso pregar o Evangelho. E você sabe, tem ali Atos capítulo 8, que demonstra exatamente, como que uma pessoa foi salva. Atos 16, como uma pessoa foi salva quando Paulo estava preso, carcereiro. Deus ali deu estratégia para Paulo e Silas para anunciar o Evangelho, e ele e o carcereiro e toda a sua família foi salva. Também temos o texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 3, versículo 1, onde o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como acontece entre vocês. Ou seja, o apóstolo Paulo reconhecia muito bem a oração, o quanto que a oração é importante para que haja estratégia na obra missionária, para que o Espírito Santo conduza o que precisa ser feito. Às vezes nós fazemos as coisas nos braços, com força, e não é assim. É pelo Espírito do Senhor. E por ser o Espírito do Senhor, exige de mim oração. O terceiro fator que é muito importante, a oração na obra missionária, é porque por meio da oração, a quarta razão que você ore por missões, é para que enche de autoridade
as pessoas que estão realizando a obra do Senhor. Em Atos capítulo 13, voltando para o livro de Atos, nosso texto base, o capítulo 13, os versículos 9 e 10, ele vai dizer o seguinte, em Atos 13, 9 e 10. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, que é o mesmo Bar Jesus, só a pronúncia no grego esse nome, diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo da vida, de toda a justiça, por que você não deixa perverter os retos caminhos do Senhor? Autoridade espiritual. O apóstolo Paulo percebeu uma ação do diabo na vida daquele homem, tentando impedi-lo de anunciar o evangelho. O que foi que fez Paulo? Recuou? Ficou quieto? Não. Paulo, cheio da autoridade do Espírito Santo, repreendeu o espírito maligno que estava sobre aquele homem. E diz o seguinte: olha, a partir de agora você não verá mais. E o que nós vemos hoje, muitos, é quando cristãos são até aconselhados a não fazer tal coisa, a não evangelizar, automaticamente a gente já se entrega. Nós não estamos cheios da autoridade espiritual para anunciar o evangelho. E o que nos faz cheios da autoridade espiritual não é a nossa firmeza, mas acima de tudo é, depois de orarmos, o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração e ele então nos ajuda a evangelizar. Uma hora que eu lembro disso é quando a igreja foi proibida, né, em Atos. Depois vamos falar sobre essa oração também da igreja. Quando ela foi proibida de anunciar o evangelho, ela virou para Deus o seguinte: Senhor, encha-nos de coragem para anunciar o teu evangelho. O Senhor sabe que as pessoas estão nos ameaçando para que o teu evangelho não seja propagado, mas encha-nos, Senhor, de coragem. Eles oraram pedindo que Deus desse a eles a autoridade espiritual para que pudesse continuar a evangelizar, a falar de Deus. Colossenses 4:4 vai dizer o seguinte: ore para que eu torne esse ministério conhecido, como me cumpre fazer. Ou seja, ore por mim, porque eu tenho algo a fazer e eu preciso cada vez mais da autoridade do Espírito Santo de Deus para realizar esse trabalho. E isso nós vamos fazer por meio da oração. Orar para que Deus enche os obreiros, líderes, evangelistas, missionários, cada membro da igreja a ter autoridade na hora de evangelizar. Uma última razão que eu quero mencionar a você, que esse texto de Atos dos Apóstolos nos ensina. Por que é tão importante orar e o quanto que a oração é importante na obra missionária? Está no versículo 6 ao versículo 8 de Atos 13. 6 ao 8 vai dizer o seguinte: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontrava um certo judeu de nome Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Eles estavam com o procônsul Sérgio, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Sabe o que esse texto nos ensina? Nos ensina que quando nós oramos, nós somos ajudados pelo Espírito Santo para vencer os obstáculos da evangelização. Nada, irmãos, tem mais obstáculo do que quando uma igreja se propõe a evangelizar. Eu tenho certeza que quantos obstáculos aparecem para fazer festa do milho, para fazer encontro de casais, para fazer o acampa kids da criança. Quantos obstáculos, irmãos, quantas coisas aparecem e acha que simplesmente é do nada. Porque às vezes há alguns desentendimentos nas equipes, há demora para realizar cada etapa. É porque o diabo faz de tudo para atrapalhar qualquer plano de uma igreja. E cabe à igreja fazer o quê? Cabe a nós termos esse discernimento espiritual, orarmos para que Deus derrube os obstáculos que nos impedem de fazer a obra missionária, que utilize cada trabalho da nossa igreja.
para evangelizar. Então ore pelos missionários, porque tenho certeza que existem muitos obstáculos que têm impedido eles de realizar a obra. Mas se nós, como igreja, orarmos pelos missionários espalhados pelo Brasil, orarmos pelas igrejas da nossa cidade, orarmos pelas igrejas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, se nós clamarmos, o Senhor há de nos ajudar a vencer todos esses obstáculos que temos enfrentado nesse tempo para evangelizar. Por quê? Porque a oração, irmãos, quando a oração é um instrumento missionário e nós colocamos diante de Deus a nossa obra missionária, o Senhor nos ajuda a vencer os obstáculos que aparecem pela frente. A minha oração e o meu desejo é que você seja um intercessor missionário, que você ore por missões, que você ore para que Deus levante mais obreiros, que você ore para que Deus dê direção na obra missionária, que você ore para que Deus dê autoridade espiritual a cada pessoa que vai evangelizar, que você ore para que Deus nos ajude a vencer os obstáculos da obra missionária. Porque por meio da oração, irmãos, a obra missionária avança, porque é só com muita oração que a obra missionária avança. Então eu quero chamar você, convocar você a ser um intercessor missionário. Que você, ao acabar esse vídeo, que você entre no site da Junta de Missões Nacionais, entre no site da Junta de Missões Mundiais, portas abertas, faça o seu cadastro para ser um intercessor e comece a sua obra missionária intercedendo por missões. Cada dia eles vão compartilhar com você um pedido. E o meu pedido para você nesse mês de março, mês de missões, com a nossa igreja, é, primeiro, que você ore para que Deus levante novos obreiros no meio dos jovens e dos adolescentes, e em especial da nossa igreja. Que Deus levante novos pastores, que Deus levante novos missionários entre os jovens e os adolescentes da nossa igreja. Faça esse clamor para que Deus levante da nossa igreja obreiros. E segundo, que você ajude a que a gente alcance a nosso alvo missionário, que vai ser compartilhado no próximo domingo através da nossa líder de missões, a Vanusa. Queremos fazer eventos durante esse mês para que a gente consiga levantar esse recurso. Temos bazar, podemos fazer um jantar, uma galinhada, podemos fazer pizza, o que for que tivermos que fazer. Mas queremos fazer para levantar e chegarmos ao alvo da nossa oferta missionária. Será um grande desafio esse alvo, mas eu tenho certeza que com nossas orações e com a vontade que o Senhor vai colocar em nosso coração para fazer missões, nós vamos vencer os obstáculos para chegarmos a esse alvo. Que Deus abençoe ricamente sua vida e que você seja um intercessor da obra missionária. Espero você logo mais, às 19 horas, no nosso culto presencial. Nós temos o nosso culto de celebração hoje à noite, falando sobre a segunda mensagem da nossa série. Qual é o seu legado? A mensagem de hoje é sobre o primeiro princípio do legado que você deve deixar, que é lealdade. Então esteja conosco às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida e até logo mais. Um abraço e fique com Deus.